hoje é 11 de setembro, né, que vocês sabem, foi o dia que aconteceu uma grande tragédia, que foi o assassinato de Salvador Allende, né, a derrubada do regime socialista no Chile, e não só, né, foi o primeiro regime socialista que chegou ao comando por meio de uma eleição, também foi o último, porque os Estados Unidos pegou e disse: ah, que legal, vocês elegeram um líder socialista, eu elegi jogar uma bomba em cima do palácio, assassinar ele e colocar um ditador no lugar dele, né? Mas uma coisa muito legal que tem no Chile, além do fato deles terem conseguido, né, construir o socialismo de uma maneira que a gente acha que acaba não sendo possível, porque as eleições elas são feitas basicamente para nunca deixar a gente evoluir para um sistema econômico melhor, eles criaram um sistema baseado em cibernética para a organização da economia deles, que se chama CyberSyn, se chamava CyberSyn. E é uma história muito legal, eu já li bastante sobre isso, eu recomendei há um tempo atrás um vídeo sobre isso, eu vou botar aqui do canal Plastic Pills, e quero ler um livro que se chama Cyber-Revolucionários, a história do CyberSyn, uma coisa assim. E eu tô trazendo hoje uma pequena entrevista com a autora desse livro, é um pedacinho de uma entrevista pra gente falar sobre isso, aproveitando, né, que tem o tema do Chile hoje, e acho que é muito interessante, e é uma coisa muito legal pra gente pensar em como a gente poderia usar a tecnologia para uma coisa que fosse para o bem da classe trabalhadora. É uma coisa que eu acho que é bem difícil da gente ver, e cibernética é um campo muito interessante. O pessoal começa a estudar isso, fica meio cheirado na cibernética. Vamos ouvir então aqui a entrevista com a Eden Medina sobre o projeto CyberSyn. So this is the iconic photo of the operations room. It's a very interesting space. This was the operations room. By the way, eu não sei se vocês conhecem isso. Essa foto aqui é a sala de operação do projeto CyberSyn. Tem legenda aqui no vídeo, tá? Mas tá em inglês. E parece muito a estética da série Severance, tá ligado? Ruptura. Ela vai mostrar aqui mais pra frente, ó. This was the operations room for Project Cybersyn. It was actually built. So this was, it was located in downtown Santiago. And a prototype of the room, this actual room, reached completion at the end of 1972, the very end of 1972. Project Cybersyn was a project that was developed by the government of Salvador Allende as part of his socialist program to try to expand national control over the economy. You can see a system diagram right here. This is just showing different levels of production, and then one screen would be used to show an image of the factory that was under discussion. It may look like it was very high-tech, right? These look like television screens or flat panel display screens. But the way that this was achieved was actually quite ingenious. It was achieved by placing a series of slide projectors behind the wall. And so the way this worked, the buttons on the armrest would go underneath the chair, through the base of the chair, underneath the floor. They would go behind the wall of the room where they would govern the position of the slide carousel. And then the slide that was selected would show up on the tiny screens. The key for letting you know which combination of buttons to push would appear on the large screen that is up top. Muito legal, né? Então tu viu, eles não tinham meio que um sistema de telas digitais, eles tinham um sistema analógico de projeção que tinha slides diferentes mostrando as informações, porque vocês têm que pensar, isso aqui é 65? Quando é que foi isso? Depois eu corrijo a data aqui. É muito tempo atrás, então a tecnologia digital estava engatinhando. E o projeto que a gurizada queria fazer aqui é muito legal, tá? Ela vai falar um pouco mais, daí a gente fala um pouco. These over here would be for alarms. These are for the algedonic signals. You can see there's a red, a yellow, and a green. So when would an alarm go off then? So for example, if there was a problem at a lower level of production, remember how I said an alarm would be signaled, perhaps the manager hadn't responded within the correct period of time, so now it has percolated up to the Esse diagraminha aqui parece sistema de áudio no Linux. Trabalhador, equipe, fábrica, né? Workshop é lugar de trabalhar, departamento, a firma, uma linha, carne, eu acho que é uma produção de carne, um setor, comida, um braço, consumo, perecíveis, indústria, Corfo, que deve ser uma sigla, ou é espanhol, que eu não sei.
Daí o nível mais alto é a economia do Estado, o governo central é a nação. Isso aqui é muito louco, porque assim, não sei se vocês estão ligados, a moral da cibernética, a gente pensa cibernética, a gente pensa em cyberpunk, né? A ideia toda da cibernética é que a gente vai ter vários sistemas autônomos que eles têm inputs e outputs, eles têm entradas e saídas de coisas que expõem os dados desses sistemas, tá? Então, a ideia toda é que eu imagino que essas setinhas devem ter a ver com isso. Eu não li o suficiente sobre o CyberSim para saber, mas todos os níveis eles têm um feedback para os outros níveis, e daí o comportamento deles pode ser modificado dependendo do que está acontecendo embaixo, em cima e tal. Isso aqui me lembra um pouco quem estudou redes. Parece um modelo OSI, sabe? Que tem as camadas de redes diferentes, mas enfim, eu quero muito estudar mais sobre como isso funciona no Chile, mas é interessante. Higher level of government knows, okay, we need to intervene, we need to figure out what should be done. The red lights that were on the side would flash at different frequencies depending on how urgent it was. So this room was quite forward thinking in terms of using light and color and thinking how you could. E também tinha um design muito dripado, tá ligado? A sala era muito dripada, assim, era aquela coisa que eu sempre fico pensando, eu como sendo, né, mais programador, hacker de terminal, nunca penso no design primeiro, mas o camarada Pequi, que talvez esteja aí pelo chat, sabe que se tu fizer uma sala bonitona e tal, pro pessoal mostrar, essa foto vai estar em todos os livros, em todos os vídeos pra sempre, tá ligado? Essa foto é muito icônica da sala do CyberSim, e que, né, eu disse, parece um pouco que a estética dela inspirou aqueles ambientes meio retrofuturistas da série Severance. Convey the visual in a way that would assist decision making. Chile's socialist experiment was a moment of political innovation. This was the context of the Cold War, so you have the top-down socialism of the Soviet Union on one side, you have the democratic. A gente falou sobre o projeto de cibernética no governo da União Soviética. Tem um vídeo no canal que a gente lê um texto do Jacobin, e é bem interessante o porquê não deu certo, e é um dos motivos porque que eu acho que a gente tem que pensar muito, porque teve bons motivos para não dar certo, e várias pessoas só dizem, é porque era um socialismo controlador top-down, que nem ela disse, isso não deu certo. Eu sei que ela é uma autora que desenvolve muito melhor que isso, tá? E ela escreveu um livro, então, quem sou eu para dizer, mas é uma discussão muito interessante. Por que a cibernética, como uma ciência totalmente neutra para organizar a produção, não deu certo na União Soviética? E eu também gosto muito dela porque ela falou democrático dos Estados Unidos com um certo desdém, e a legenda botou democrático entre aspas. Então eu queria chamar a atenção para isso. Government economic capitalism of the United States on the other side. And in the middle, you have countries like Chile that were trying to pioneer a third way. They wanted to know, how can we keep civil liberties? How can we respect our Constitution? How can we maintain a free press while simultaneously expanding the control of the state? So it was an ambitious, beautiful project that was put in place. The person... Eu só mudaria que a ideia que a gente quer no socialismo é expandir o controle da classe trabalhadora, sabe? Nenhuma dessas coisas, elas estão em oposição, mas os Estados Unidos e o pessoal mais apologista do capitalismo aqui diz que está tudo em oposição. O controle da economia pela classe trabalhadora para criar uma economia que funciona para a classe trabalhadora é sempre posto em oposição à liberdade, é sempre posto em oposição à liberdade de imprensa, todas essas coisas, mas não precisa ser assim. Inclusive, ter uma economia que trabalha só para a burguesia também é extremamente danoso para a nossa liberdade de imprensa, nossa liberdade de expressão, para a questão de liberdades individuais. Isso é o que a gente tem que sempre chamar atenção. At that time, who was number 3 in the state corporation that was in charge with nationalization, a man named Fernando Flores, decided, well, how are we going to do this? How are we actually going to make this process work? And while Marx has, theories about how this works, a concrete reality of what techniques you use, that's not there. He had learned of the writings of a British cybernetician named Stafford Beer, who had been applying cybernetic ideas to the management of a firm. So in the context of looking at how you could run a company, so he had applied this, for example, to the management of a steel plant or the management of a publishing company, right? And so Fernando Flores thought, wow,
I wonder if he'd be willing to send somebody from his consulting enterprise to come talk to us about how we might think of using cybernetics in the context of management. So Fernando Flores, had somebody help him write the letter because his English was not so good, sent a letter off to Stafford Beer that said, we're interested in doing this with the economy. We are interested in applying cybernetic ideas. Would you be willing to send somebody to help us? And Stafford Beer received this letter, and it was just this incredible moment. He had been writing about how you might use cybernetics in the context of political change. This had been what he had been writing on in this moment. And here there is a young government official, high-level government official, that is saying to him, please come to our country and apply these ideas that you've been working on. Project Cybersyn was... Então, o que foi muito louco é que esse foi o maior collab da história, tá ligado? Tipo, o pessoal ali tentando organizar uma economia, né, com um mandato popular e tal, num país da América do Sul, tentando fazer uma coisa diferente, que nem ela disse, né, um socialismo diferente, infelizmente acabou em tragédia por causa dos Estados Unidos, e daí eles chegam para o maior pesquisador da área e dizem, tu pode mandar alguém para vir nos ajudar com cibernética, e daí ela não chegou a dizer isso, mas o cara disse, não, eu vou, pode deixar, vamos nessa. Para ontem eu já tô aí. Built off of a cybernetic model that Stafford Beer had that was called the viable system model. The viable system model, he believed, existed in social systems, organizations, biological systems that could survive, right? They could survive, they remained viable. And one of the examples that he used was describing the human body, right? The human body is a viable system. It survives. It can adapt to its environment. And one of the ways that we can understand that is all of the organs in our body, they seem to function to a degree in an autonomous manner, right? You're not thinking about what your liver is doing. You're not thinking about what your kidneys are doing. They just do it, right? You're not thinking about your breathing. But if there's an emergency, then you might have some degree of control where your brain can intervene and you can say, I'm swimming, or I'm running. I need to change my rate of respiration, right? So under normal circumstances, your skin, your lungs, your heart, they operate without outside interference. And so Beer took that insight and applied it to the design of the cybernetic factory. He applied it to the design of his system for regulating the Chilean national economy. And working with a small team of Chilean engineers, they came up with an approach that would become Project Cybersyn that was social as well as technical and would provide a way for the government to increase its control over the national economy, right? It would give them greater access to the production data as it was being generated. But it also would preserve a degree of autonomy. And a number of the people who came into positions of power during that time were very young. So Fernando Flores at this time, he was in his late 20s, and he had, this tremendous position of power to actually do things. So the utopian vibe of the politics opened up possibilities for technological experimentation in terms of technological innovation. E uma coisa que é muito legal da cibernética, eu vou falar legal assim, é que os defensores, né, de livre mercado, defensores de capitalismo, o que eles dizem? O mercado, ele é uma fonte de informação extremamente valiosa para se organizar uma economia. Então, se uma fábrica produziu, né, ela falou da fábrica siderúrgica, se ela produziu aço demais e não tem como o mercado absorver isso, existe um potencial não realizado lá, e daí o que vai acabar acontecendo é que provavelmente ela vai vender mais barato o aço para que ela possa vender todo o que ela produziu e não ficar com um produto que vai ser não utilizado, e isso vai criar uma informação no mercado onde o aço está mais barato porque tem aço demais, então talvez alguém possa vir e comprar aquele aço e fazer uma coisa diferente com isso. Então os defensores de livre mercado falam que mercado de ações, investimentos, trocas voluntárias, todo esse tipo de coisa, é uma maneira de tu obter informações para tu organizar uma economia. A cibernética, ela é uma ciência que surge lá perto da Segunda Guerra Mundial, acho, lá pela década de 40, que
fala de algo muito parecido, que é se a gente tiver informação sobre esses processos, por exemplo, uma fábrica que produziu aço demais e a gente souber, ela puder mandar esse input para, por exemplo, as fábricas que consomem aço, elas podem tomar uma decisão sobre talvez consumir mais ou consumir menos, ou se ela puder mandar para a mineração de aço, essa informação ela vai dizer você pode minerar menos, pois a gente já tem todo o aço que a gente necessita, esse tipo de coisa, e a economia poderia, que nem ela disse, a fábrica funciona sozinha dentro dos seus objetivos, mas se ela tiver um problema de alguma coisa que modificou, ela pode propagar um feedback para quem está provendo aço para ela ou para quem está consumindo aço para ela, para que modifique isso para adaptar para essa situação aqui, e elas mesmas vão propagar para o resto da economia e as coisas vão se adaptar. Os liberais econômicos dizem que apenas o capitalismo e o livre mercado pode fazer isso. Só que o grande problema, né, que a gente tenta dizer é que, assim, o Marx mesmo diz, pô, muito legal como o capitalismo organiza, ele é um modo de produção que aumentou muito nossa produtividade, ele criou várias situações, ele aumentou muito a produção, ele criou várias inovações, ou as pessoas sob o capitalismo criaram essas inovações que foram muito boas. Porém, ele tem várias contradições, várias coisas erradas e várias ineficiências que acontecem. A gente está o tempo inteiro falando sobre essas ineficiências. Por que o Itaú precisa, a cada, sei lá, 4, 5 anos, demitir um monte de gente? Por que as empresas precisam fazer isso? Por que elas, enfim, contratam mais? As pessoas têm produtividade menos, tem que monitorar todas essas coisas. Se as pessoas querem trabalhar, se elas precisam do pagamento para comprar comida, se todo mundo precisa de uma casa, aquele tipo de coisa, o capitalismo ele é ineficiente em vários sentidos. E a ideia do pessoal que era socialista e estudou cibernética era dizer assim, pô, isso aqui pode ser uma maneira de organizar a produção baseado não no lucro, baseado não, né, no poder da burguesia, mas baseado apenas no trabalho individual, né, de todas as pessoas, que nem mostrou aquele diagrama, e depois das fábricas, depois das coisas, e tudo vai estar conectado de uma maneira que a gente vai poder não precisar, né, de um livre mercado. Por que isso era uma coisa na União Soviética que era um pouquinho difícil de engolir? E eu não tiro toda a razão deles. Porque às vezes isso podia ser uma maneira de escamotear um livre mercado, de escamotear lucro, acumulação de capital dentro de um sistema que estava sendo gerido por comitês sovietes, por qual era a necessidade das pessoas específicas e não qual é a necessidade do lucro, tá? Então isso não foi muito bem visto dentro da União Soviética e obviamente, enfim, politicagem, intriga lá, nunca é fácil fazer essas coisas acontecerem, mas essa é mais ou menos a ideia, entendeu? A gente usar essa ciência cibernética, uma ciência de feedbacks, inputs, que é uma coisa inspirada na natureza, como outras coisas funcionam, para montar algo que não é um livre mercado, mas que organiza a economia. Por isso que é tão interessante, sabe? Isso aqui para os socialistas, e é meio que uma visão de um futuro que poderia ter acontecido e que pode ainda um dia acontecer, considerando que a tecnologia está muito mais avançada agora, que a gente tem acesso a muito mais maneiras de organizar os dados, e é uma coisa que é super trágica, eu sempre falo, hoje tu pega um iFood, um Uber e tal, o próprio Itaú, né, eles monitoram tudo que os trabalhadores estão fazendo, monitoram os caminhos que eles fazem, o tempo de descanso, gostos deles. Se tu juntasse todos os dados que eles têm sobre a gente, eles têm uma visão muito grande sobre a gente. Pra quê? Para nos vender propaganda, para tirar mais trabalho da gente, sabe, todos os minutos vai ter que estar trabalhando para diminuir o nosso salário. Se isso pudesse ser usado não para os fins distópicos, mas para saber assim, olha, a sociedade precisa de tanto trabalho hoje e vai precisar de mais isso para a gente garantir tais inovações, vai precisar de mais disso para a gente garantir tal coisa. A gente tem esses objetivos aqui de preservar o meio ambiente, tem esses objetivos de quanto a gente pode tirar sem que o meio ambiente sofra. Se a gente calculasse isso, e não é uma coisa que é muito difícil de calcular, porque a gente tem pessoas trabalhando o tempo inteiro com isso, a gente tem cada vez mais tecnologia, por que eu não poderia, sei lá, trabalhar 2 horas por dia e todo mundo ao meu redor trabalhar 2 horas por dia e garantir um futuro melhor para todo mundo, garantir a nossa sobrevivência e ainda avançar a tecnologia, ter descanso, ter tempo para a família, sabe? Por que a gente não poderia fazer isso? Isso é uma coisa que é uma utopia legal da gente pensar, porque ela parece tão palpável. Ela estava palpável há quase, 60 e poucos anos atrás, tá? No Chile. Ela estava palpável naquela época. Por que ela tá tão longe agora, sabe? Por isso que eu queria dizer, eu falo de muitas coisas ruins, mas isso aqui é meio que um caminho de alguma coisa assim, pô, é legal, a tecnologia pode ser legal, mas ela não está sendo legal hoje. That few governments would have been in a position to even attempt. Over here is a representation of Beer's viable system model. The viable system model was a very central part of Cybersyn's design and of Beer's cybernetics. In reality, very few people affiliated with the project actually understood it. So people have commented to me that they... O rabisquinho até que tá bonito esse rabisco aqui.
Mas olha só, é tudo. Cibernética é um monte de setinhas, tá ligado? É muito parecido com se vocês estudaram as redes neurais, as camadas das redes e tal. Provavelmente daria pra pensar dessa maneira também. Found it strange that such an abstract model appeared in a concrete space of decision making, but it does highlight the foundational role that Beer's Bible system model played. So President Sabayor Allende was sitting here? I don't know if he was sitting in this exact chair, but he did come in and he did sit in a chair, and he did, the way the story goes, he punched some of the buttons, and it was a very, very hot day, and it pushed the electronics out of their window of tolerance, and the electronics just did not function. They didn't. O presidente veio ver o projeto, clicou, não funcionou, sempre assim. Vai lá, vai vir o presidente, tem que estar funcionando. Não, tá tranquilo, chefe, eu cliquei aqui, tá tudo funcionando. Primeiro botão que o Allende aperta não funciona, mas é assim, a vida do programador é essa. Function. They were designing this technology, which was completely innovative, had never been seen in the world. Was it a neutral technology? So it was a technology that was Não veio aqui na legenda certinho, mas a entrevistadora perguntou, essa tecnologia era uma tecnologia neutra? Olha que pergunta legal no contexto do canal Teclas, a gente está sempre falando isso. Vamos ver o que a Eden vai falar. Figured within an organization and to facilitate certain kinds of communication and exchange within an organization, right? It was to encourage certain kinds of human practices and to enable certain kinds of participation. Now, perhaps it's a philosophical question as to if you got rid of that but moved the technology over, if it's the same exact system. I would argue that it's not. And I think something that we often lose when we talk about technology is that situated, contextualized aspect of how technology works. So I would say, no, it's not neutral at all. The way the system developed was in this context, and the social relationships that were key to the system were also fundamental to the functioning of that system. Então vocês viram que maneiro aqui conclui muito bem o vídeo, porque ela pergunta isso, essa é uma tecnologia neutra? E dela disse, olha, essa foi uma tecnologia feita num contexto social específico para que algum tipo de interação específica funcionasse melhor. E acho que isso que é legal, era para tentar construir uma tecnologia que ia permitir a economia funcionar centrada na classe trabalhadora, nas necessidades da classe trabalhadora. E ela disse, isso aqui, a tecnologia não é neutra e isso foi uma tecnologia feita, pensada para que isso acontecesse. Como é que a gente poderia tentar aplicar isso hoje? É a pergunta que eu quero largar para vocês. Muito, muito interessante. Estudem cibernética, quero estudar também. Que nem eu disse, eu não sou totalmente cheirado, né, totalmente drogado de cibernética, que nem algumas pessoas são. Eu não acho que é a solução para todos os problemas. Algumas pessoas falam, né, que seria se a gente tivesse tido a Cyber União Soviética, nós teríamos aquele jogo lá, Atom Heart, né, que é a União Soviética tecnológica de comunismo de luxo, mas é muito, muito legal e que nem eu disse, é uma utopia bem factível, é uma coisa que a gente poderia tentar hoje e toda vez que alguém pensa, como é que a gente poderia fazer uma economia fora do livre mercado? Isso aqui era uma proposta que, enfim, se não tivessem tirado Salvador Allende, a gente poderia ter visto isso acontecer, né? Mas é por isso também mostra a importância da gente construir o poder político e da gente não se enganar com a democracia burguesa no sentido de tentar aplicar um projeto que ajuda a evoluir a humanidade. A próxima etapa da nossa evolução como sociedade. Beleza, gurizada? Cibernética, a explicação tá lá no início, tá, Alencar? Mas é isso aí, pessoal, eu já tô um pouco atrasado. Hoje foi muito bom. 27 anos, né, gurizada? abram seus destilados, seus fermentados, ou esperem até amanhã, né? Porque amanhã o povo tem que trabalhar ainda e nós nos vemos na próxima, tá?